Com o Leão. Vamos antes falar com o doutor Eduardo Leite, porque hoje é dia de Fatos da Semana. De mortes em chacinas na capital e na Grande São Paulo mais que dobrou no primeiro semestre de 2015 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz com informações da Secretaria de Segurança Pública, o número de mortes em chacinas na capital e na Grande São Paulo mais que dobrou no primeiro semestre de 2015 em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 38 vítimas em 10 chacinas ocorridas nos 6 primeiros meses deste ano, enquanto que no ano passado foram investigados 6 casos com 18 mortes. Ataques que apresentam pelo menos 3 mortos são classificados como chacinas. Mas os números relacionados a esse tipo de crime não fazem parte dos indicadores da violência divulgados mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública. Como eu já disse, para conversar sobre o assunto, a gente está recebendo... Bom dia, doutor Eduardo. Bem, tudo bem? Eu estou sempre bem, né? Sempre bem. Eu tento, pelo menos. A gente tenta, né, diante a tantos acontecimentos. Até perguntar para você, são tantas as notícias, novos fatos, né, em relação à chacina em Osasco. Qual é o seu parecer, né, na sua visão profissional, em relação a tudo isso que está acontecendo? Essa questão dessa chacina que aconteceu a semana passada é um indício claro de que efetivamente São Paulo continua em luto, né, em matéria de segurança pública. É óbvio que isso nos dá alguns indícios de que algumas coisas têm que ser mudadas na polícia, tá? Sobretudo em matéria de segurança pública. Eu sempre venho dizendo o seguinte, eu não consigo enxergar a segurança pública nesse macro, ou seja, de uma forma tão grande como vem se desenhando nessas últimas décadas. Eu acho que o formato da polícia, ela está realmente equivocado. E aí demonstra essas fragilidades que acontecem. Chacina, por exemplo, não é um tipo de crime para acontecer no século XXI. É óbvio que não. Claro que não. E essa muito menos ainda, porque se nós formos analisarmos a situação entre esses crimes que ocorreram num lapso temporal de 2 horas, né? Foram 2 horas. Em 2 horas, 2 cidades foram atacadas em diversos locais de forma simultânea. Sim. Então isso é realmente uma demonstração da fragilidade da polícia, porque a polícia ela tem que ser ágil, ela tem que ser rápida, entendeu? E a própria o modus operandi, ou seja, a forma de atuação desses criminosos dá uma série de várias linhas de investigação. Ou seja, você pode estar diante de uma retaliação da própria polícia. Haja vista que nós tivemos a morte de um policial militar, né, num posto de gasolina na Avenida dos Autonomistas. E depois nós tivemos a morte também de um guarda metropolitano. E se você for analisar o tipo de armamento, né, o tipo de munições que foram encontradas no local, que o Instituto Criminalista, mais a Polícia Investigativa encontrou, ela tem característica de armas que qualquer pessoa possa utilizar, mas também tem um tipo de armamento utilizado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, tá? E sobretudo pela Guarda Metropolitana, porque o tipo de armamento que foi encontrado foi 38, 380 semiautomática, que é uma arma, e 9 milímetros. Então, se você pegar, por exemplo, a Polícia Militar, ela utiliza .40, é um tipo de armamento. Eu não vou ser tão técnico aqui, porque senão fica muito chato, tá? Mas qualquer uma dessas munições, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa,
pela bandidagem, obviamente, e também por policiais. Policiais militares, policiais civis e até a guarda metropolitana, tanto de uma cidade quanto da outra. Então, a investigação, ela tem várias ramificações, né? Pode ser briga pode ser a vingança, né? Ou seja, pela morte do guarda metropolitano e da policial militar. Pode ser também disputa de ponto de tráfico de entorpecentes, porque nós sabemos que Osasco e Barueri são pontos importantes aí do tráfico, né? Então pode acontecer. Então, aí tem que ver, você tem que, na verdade, definir qual é a linha de investigação. Agora, o que a polícia, o que a Secretaria de Segurança Pública tem que ser, ela tem que ser ágil na investigação. Então você começa a verificar várias falhas. Por exemplo, quando você tem um crime de autoria desconhecida, quem assume a investigação é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é o chamado DHPP. Esse DHPP, para você ter uma ideia, ele fica no centro, aqui na Avenida Tobias, aqui no centro da cidade. Todas as equipes. Então, o que acontece? Eu acho que isso tem que ser descentralizado. Tá? Não pode ficar no centro, porque até você chegar no local, numa sexta-feira, no final da tarde, acontece uma chacina, até o DHPP se deslocar até lá, ou seja, você já perde, porque quanto mais distante você tiver do momento do crime, mais difícil fica para você investigar. Eu vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, as delegacias elas estão debaixo das praças. Então, você não vê a polícia, mas a polícia está lá, as pessoas sabem que a polícia está lá, né? Porque é o fator surpresa. E o que não acontece no Brasil? O Brasil, na verdade, é uma desorganização total. O que você tem que fazer é descentralizar a polícia, isso que tem que ocorrer. Agora, isso motiva e estimula outros crimes a acontecerem. Então, aliás, o próprio prefeito de Osasco, ele manifestou a preocupação. E qual é a manifestação, a preocupação dele? De eventualmente estimular e isso não ser solucionado rapidamente e começar uma disputa do tráfico de entorpecente entre próprios policiais, porque policiais que cometem esse tipo de crime é óbvio que são bandidos. E é perigoso, né? Pode até perder. Então há aí uma série de questões que a polícia tem que ser ágil. Tanto é verdade que o próprio governador estabeleceu uma recompensa de R$50 mil para quem der informações para agilizar a investigação e conter. Isso é que nem uma hemorragia. Se você não conter, obviamente o paciente morre. E é o que acontece. Você acha que vai ajudar essa recompensa nas investigações? Eu não tenho nada contra a recompensa. Ao contrário, nos Estados Unidos se utiliza muito esse tipo de recompensa para você obter informações. Porque na investigação, informações é tudo. Se você tem, você consegue solucionar. Se você não tem, é óbvio que você fica cada vez mais difícil de solucionar. Tanto é verdade que hoje, a cada 100 homicídios que ocorrem na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo, ou no próprio país, você tem uma solução de não mais do que 2% no julgamento, ou seja, o índice de solução muito pequeno. Então, eu acho, ou contém essa situação, ou realmente nós podemos partir para uma situação muito pior. Perder o equilíbrio e virar uma verdadeira guerra, né? Olha, a gente vai continuar falando sobre segurança, mas agora, gente, é na USP. Só que antes de eu falar, né, de toda essa história, porque, gente, é tão preocupante o que anda acontecendo, as pessoas estão se sentindo, assim, sem proteção alguma quando saem às ruas. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a nova estratégia aí de policiamento que vai acontecer no campus da USP, a possibilidade de estratégia, né, aí na USP, porque aconteceram tantas coisas lá. Só que, gente, será que a presença da polícia dentro do campus, a USP, é realmente necessária para ajudar a diminuir a criminalidade? Vamos ver o que diz Marcos Florindo, cientista político e professor da FESP-SP. Infelizmente, diante dos últimos fatos ocorridos no campus da USP, a gente acaba concordando que a presença da polícia pode inibir, né, esses crescentes casos de criminalidade, de furtos, de estupros que vêm ocorrendo. Por outro lado, considero isto uma infelicidade. A gente não pode esquecer de uma coisa, né? A polícia nunca foi proibida de entrar no campus da USP. Essa é uma coisa que precisa ser dita. O que acontece é uma outra coisa. Diante de uma história, durante a ditadura militar, de abusos do policiamento, de constantes ocupações da polícia ao campus, de violações dos direitos dos estudantes e de violações dos direitos dos professores, num tempo de repressão muito mais intensa sobre os estudantes mesmo,
O Estado, na saída da ditadura militar, votou essa legislação, repensou esta relação entre a polícia e a universidade, garantindo que a polícia entra na universidade de acordo com a solicitação dos diretores de unidade ou do reitor. Infelizmente, essa legislação que é moderna, que pretendia trazer um novo metabolismo entre a polícia e a universidade, parece que não consegue funcionar. A gente tem este costume de elaborar legislações mais modernas do que cabem nas nossas relações sociais efetivas. E isso, diante do sucateamento dos esquemas de segurança da USP, diante da crescente criminalidade que acontece, da assaltos que acontece no campo, a gente tem que concordar que, infelizmente, a presença da polícia parece que se coloca necessária. Realmente é um tema muito delicado. Deixa eu agradecer a participação do Marcos Florindo, cientista político e professor da FESP-SP, como eu já falei aqui para vocês. É o que eu falei. Primeiro que é muito complicado, porque acontecem atos criminosos lá dentro, mas em contrapartida tem que colocar um policiamento. Mas alguns universitários não querem o policiamento ali porque eles vão se sentir meio presos. Como é que vai agir numa situação dessa? Marise, eu acho que nós temos que analisar sobre dois aspectos, tá? O primeiro é que me parece, pelo menos a sensação que nós temos, de que os alunos da USP ainda continuam nos tempos da resistência. Né? Os tempos mudaram, décadas passaram, né? Os crimes se modificaram, principalmente os crimes contra o patrimônio, eles na verdade se moldaram. Os crimes de homicídio continuam com a mesma forma de atuação, mas o tipo de crime contra o patrimônio ele se modificou. Né? A questão dos crimes sexuais, por exemplo, que a região favorece muito, né? Porque é um lugar ermo, né? Nós temos que pensar que dentro de uma análise geográfica, a USP hoje ela tem limítrofes, comunidades carentes, favelas, né? Ou seja, comunidades complicadas, extremamente difíceis. Uma outra análise é que a USP hoje ela não tem só o ambiente universitário se locomovendo dentro desse campus, né? Hoje você tem muita gente que mora do lado de lá e que utiliza a passagem da USP para poder vir do lado de cá, né? Ou seja, atravessar a ponte e daí por diante. Então, o que acontece? Primeiro que eu acho que os universidades eles têm que sair desse período de resistência, ou seja, nós não estamos mais na época de ditadura, como o próprio professor colocou, professor de sociologia colocou, ou seja, os tempos são outros, né? Naquela época, e o problema também, essa resistência que eles têm é que eles confundem a PM fazendo policiamento ostensivo e combatendo o crime, e outra coisa, eles têm uma sensação de que a PM está lá numa possível invasão da reitoria, porque você sabe que a reitoria vira e mexe está sempre sendo invadida pelos universitários. Então eles pensam, eles têm essa sensação de que efetivamente vão ser reprimidos e acabam retornando ao tempo da ditadura, que isso realmente de fato aconteceu. Eles precisam se conscientizar então, que tem como encontrar um equilíbrio. O que ocorre é o seguinte, é uma região, fazendo uma constatação rápida, é uma região que precisa de policiamento, né? Tem que buscar um policiamento com o perfil dos universitários. Uma coisa que eu achei muito interessante que a polícia vai adotar é que todos os policiais que vão trabalhar nesse policiamento dentro da USP, eles vão ter uma característica muito similar à dos universitários. Ou seja, os policiais vão ter até 26 anos de idade e vão ter um treinamento específico para poder aproximar, né, a vida estudantil da USP com esses policiais que estão ingressando na polícia, né, que estão ingressando e são jovens. Para ganhar a confiança deles. Eu acho que isso é algo muito positivo, pode dar muito certo, né? Então, inclusive o próprio comandante disse que você tem que fazer um policiamento ali, uma segurança comunitária, né? Ou seja, no modelo do Japão, no modelo dos Estados Unidos, ela tem que estar voltada para aquele ambiente universitário, tá? É um outro tipo de atuação da polícia militar. Eu achei inteligente ela não pode ser a mesma atuação com relação a qualquer policiamento ostensivo de rua. Ela tem que ter. Uma coisa muito preocupante, como eu já disse, é a questão da
da prática dos crimes sexuais. Né? Isso é muito problemático. Você tem avenidas, você tem uma área preservada dentro e que é ermo, né? Ou seja, então... Agora, uma outra coisa que o professor até colocou, que é o sucateamento do policiamento e da modernização do policiamento eletrônico, né? Isso é uma outra coisa, ou seja, de 50 e poucas câmeras vão passar para 600 e poucas, porque hoje você tem que fazer a vigilância monitorada. É isso que combate. Mínimo, né? Hoje o policial, você tem que ter o mínimo de policiais na rua e o máximo de policiais atrás das câmeras monitorando, sabendo o que está um carro suspeito que passa, uma pessoa que está ali transitando, né? Ou seja, o acompanhamento, né? Nós estamos no século XXI e hoje, obviamente, essa é a tendência da segurança. Por isso, quando eu insisto muito nessa questão de você descentralizar e monitorar a ação das pessoas. As pessoas não gostam de ser vigiadas, mas os tempos mudaram e, obviamente, nós precisamos Infelizmente, ainda não tem a educação e o respeito suficiente para não ter essa quantidade, né, de vigilância, enfim. Então, nós hoje, infelizmente, precisamos. Doutor Eduardo, muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigado. Você volta na próxima terça-feira? Próxima terça. Toda terça-feira eu estou aqui às 11 horas, abrindo o programa com o Leão. Exatamente. E, obviamente, logo em seguida eu entrando aqui para dar minha colaboração. Algum Facebook, alguma coisa, algum contato? Eduardo César Leite, me encontram lá. Tá certo, tá certo. Muito obrigada. Beijo para você. Tenha um ótimo dia, viu? Obrigada.